Olá, pessoas! Vocês estão vendo e ouvindo o Duda Massa. Hoje a gente tá numa semana interessante, porque a gente marcou essa gravação de hoje já tem umas 3, 4 semanas. Só que agora, nessa semana, eu vou datar sim, porque não tem como fazer um episódio com o convidado de hoje, que eu tô fazendo, né, suspense pra todo mundo já viu na thumb quem é, sem datar, porque as coisas mudam muito do que ele vai falar. Mas a gente tá na semana em que a geopolítica veio na cara de todo mundo, até que achava que não ia ter, porque o novo modelo do cloud, o Fable, o super poderoso da família Mitos, que pode acabar com a criptografia, tá proibido para quem não for cidadão americano, só pode ser acessado no solo americano. Olha a geopolítica mandando aí, sabe? Quem achava que isso não era assunto de tecnologia, Ou quem estava querendo ignorar o tema geopolítica, agora não já dá mais. não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. E para isso a gente está aqui com o Flávio Basílio, PhD em Economia, diretor executivo da Elopar, foi secretário de Defesa e tem uma trajetória incrível. Flávio, é um prazer te receber aqui no Duda Massa. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Também é um prazer voltar para podermos discutir esses temas. Também tivemos aquela oportunidade no evento que foi fantástico. Apresentamos um pouquinho da geopolítica. Então, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu sei que todo mundo vai acabar isso aqui, porque já aconteceu, gente. Já aconteceu na palestra que ele fez com a gente no Beyond AI, já aconteceu no outro programa. Querendo saber mais, o link dos 2 conteúdos que ele fez junto com a gente tá aqui embaixo, tá? Vocês podem ir lá depois que acabar esse aqui, pra ver mais um pouquinho. Não é isso, Fabi? É isso. E até eu ia falar para você resgatar um pouco da sua trajetória, mas eu acho melhor as pessoas aí olharem os outros episódios e a gente já começar com esse aquecimento que você fez sobre o tema geopolítica. Flávio, para quem está ouvindo e falando, tá, geopolítica, eu sei, mas explica, por que a geopolítica hoje ela é, assim, não só importante, mas como uma peça fundamental quando a gente está falando de tecnologia? Bom, o mundo mudou. Acho que a primeira questão, a gente tem que entender que nós íamos para o banco da faculdade e aprendíamos o modelo just in time. A gente viu isso com a Toyota, viu isso nas transformações industriais. E o que valia era a eficiência, menor custo, era o just in time. O mundo, desde a pandemia, ele mudou. Não vale mais o just in time, vale agora o just in case. Qual que é a diferença? A diferença agora é em quem eu confio. A variável não está sendo mais se o preço é bom, se o preço é ruim, está em ele é meu aliado ou ele não é meu aliado. O que eu ganho com isso? Isso muda muito o jogo. Muda muito porque a gente está acostumado a fazer negócio olhando preço e olhando rentabilidade. E o negócio agora não vai ser só mais isso. O negócio vai ser principalmente eu vou fazer negócio com um parceiro que está geopoliticamente que está do meu lado. Se a gente olhar para os militares, eles vão entender isso de forma muito clara. Eles vivem essas restrições desde sempre. Se a gente for pegar da década de 70, 80, 90, sempre existiu e sempre vai existir a restrição. No mundo militar, as compras não são livres. Se eu quiser comprar um produto, ele não está disponível no mercado para ir lá e comprar. O Brasil, quando tenta fazer uma tecnologia, ele é restrito de importação de insumos estratégicos. Eu dou um exemplo que é muito fácil. O Brasil produzia energia nuclear para Angra, para as usinas de Angra 1 e Angra 2. Quando o Brasil falou, vou fazer um submarino nuclear para propulsão nuclear, não é arma nuclear, propulsão nuclear, imediatamente fibra de carbono, hexafluoreto de urânio e vários outros componentes foram impedidos de serem exportados para o Brasil. E quando a gente joga agora no mundo atual, a gente acabou de falar essa questão da inteligência artificial. Por que o Fable está indisponível de repente para alguns países? Mas a gente não estava acostumado a fazer. Eu não estou pagando? Não é mais barato? Eu não estou aqui disponível para precificar e fazer. Eu tenho dinheiro, não vamos fazer a transação. Por que não está acontecendo? Não está acontecendo porque é tão poderosa essa ferramenta que a primeira variável é: deixa eu ver se eu confio em você. Essa é a mudança que nós temos. Eu acho que o Fable, ele traz uma visão daquilo que tá agora muito claro. Porque ele é um produto, não é um produto em tese, o que você pode fazer mas em tese não é um produto de cunho estratégico. Nós estamos falando de um produto que era
para consumidor final, tava no celular. A gente tava aqui, né? Quem tem o cloud instalado no celular e não tá acreditando nisso, só vai lá, E é olha. disponível agora. Neste momento tá disponível. Depois a gente pode colocar um print aqui nos comentários. Junho 2026. Nesse momento, junho de 2026. Então, eu acho que isso pega as pessoas na real. E tinha uma coisa que você falou lá atrás, que foi, qual backdoor você quer conviver? Que era a gente perguntou, nesse mundo que tá começando, que a gente tava falando de uma guerra que tava começando, a gente tava falando em tensões geopolíticas com o Brasil começando, agora não tá mais começando. Não. As pessoas acho que não ficava tão claro que tinha o backdoor. Agora acho que todo mundo já entende que o governo do qual a tua infraestrutura está alocada a tua jurisdição é aquela. Então ele pode fazer o que quiser. Não interessa que você pagou para a Amazon algo diferente. Eu vejo isso hoje mais real na cabeça das pessoas de tecnologia com quem eu converso no dia a dia. Que isso passa a ser uma preocupação. E a preocupação até um pouco tempo atrás era, então não vou colocar nada da China. Mas não me parece que é tão simples assim, né? Não é nada simples, porque vamos pegar a nossa tecnologia. O que nós temos hoje no Brasil? Sistema operacional. Windows, Linux, vamos pro celular, iOS, a gente vai pegar o Google. Sobrou o quê? Cadê o produto chinês aqui? Não tem. Vamos pegar as nuvens. Todo mundo hoje está rodando em nuvem. Ou você vai ter lá, os provedores são Amazon, Microsoft no Azure. Google. A gente caiu no mesmo lugar. Sim. A gente teve uma queda ontem de vários bancos. De novo, junho de 2026, tá? Que foi por causa de um problema na Amazon. Os bancos que tinham a sua infraestrutura replicada na Virgínia não teve o problema e continuaram operando. E aí, esta parte da Virgínia não está sob jurisdição nem no subsolo nacional. Tá? Nem vai ter. Então, essa discussão de soberania, que começou agora a aparecer mais, é duro falar o que eu vou dizer agora, mas a nossa soberania, no limite, ela é limitada. Tecnologicamente falando, ela é limitada. Óbvio que ninguém está dizendo aqui que o território brasileiro nós não temos a nossa soberania. Óbvio que temos. Mas se a gente for falar em tecnologia, a nossa soberania é limitada. Seja limitada pela questão do sistema operacional, seja na questão de AI, nós não temos uma AI nacional e não vamos ter. É muito complexo de ter. Então, nesse contexto em que nós estamos nos posicionando, o que é o ponto mais relevante? As conotações políticas nesse novo ambiente, elas não são neutras mais. Então, quando eu coloco que o mundo hoje é just in case e não mais o just in time, o que muda? Muda que as preocupações geopolíticas, a forma como a gente vai se posicionar a favor de determinado assunto ou contra determinado assunto, ela pode ter repercussões imediatas econômicas. Exemplo, não confio. Então, essa lista de tecnologias agora não vão estar mais disponíveis para as empresas aqui, por exemplo, domiciliadas no Brasil. Isso é um ponto importante porque eu tenho visto, e os meus amigos do Itamaraty, do Ministério da Defesa, eles estão vendo isso com muita preocupação, porque nós tivemos uma mudança de comportamento muito importante do governo americano que merece toda a nossa preocupação. Basicamente, desde lá do Kissinger, existia uma preocupação do governo americano do alinhamento entre Rússia e China. Essa era o maior medo deles, isso aconteceu. Então, hoje a gente tem esse alinhamento. Isso é uma preocupação gigantesca por parte do governo americano. E com base nisso, eles mudaram a doutrina deles para a América Latina. Essa mudança de doutrina, o que ela acontece? Basicamente, isso está público. Se quiserem pesquisar, derem em Google. Isso está tanto disponível no Congresso americano, como você pode entrar no DoD, pode entrar agora não mais Departamento de Defesa, mas Departamento de Guerra, né? Você pode entrar lá. Basicamente, o que eles vão dizer é o seguinte: agora a questão da América Latina é uma questão de National Security Agency. Basicamente, é a segurança nacional. E se é a segurança nacional, o jogo é outro. O jogo é: eu não vou permitir com que a zona de influência aqui viole meu interesse de segurança. Então, ele não vai entrar no jogo aqui simplesmente quero ou não quero por um ponto econômico. Ele vai entrar com força, com poderio militar se necessário e com restrições tecnológicas se necessárias. Então, o que me preocupa muito é a gente, por exemplo, perceber em alguns documentos dizendo o Brasil faz parte hoje não mais do grupo de amigos dos Estados Unidos. Então, se a gente entender que esses movimentos perduram,
ou isso vira algo mais forte, na prática, o que isso pode significar daqui a algum tempo? Pode significar que algumas tecnologias que a gente imaginaria que estariam disponíveis para nós, não mais estejam. Ou no limite, tem países que, obviamente, a gente não espera isso, acho que a gente está muito distante disso, mas é só para a gente fazer um exercício aqui de raciocínio teórico. Alguns países não têm sistema operacional Windows. Então, pra gente pensar no espectro, né? Se eu fosse no limite, o que isso significa? Então, esse é o jogo que nós temos que termos essa visão. Agora, o mais importante nisso, o Brasil sempre teve uma posição muito estratégica, muito forte aqui de defender nossos interesses. E aqui que a gente tem que balizar. Nós temos que buscar o interesse nosso e não buscarmos posições ideológicas que nos contrariem. Então vamos ser pragmáticos. A China é o nosso maior parceiro comercial. Os Estados Unidos são nossos maiores fornecedores de tecnologia, são os maiores investidores no Brasil. A gente não tem que entrar nessa briga com os dois países. Nós temos que simplesmente aproveitar o que tem de bom e aproveitarmos essas oportunidades que irão aparecer. Agora, indo nessa linha, Flávio, na sua visão, é possível fazer isso? Porque quando você fala assim, putz, eu confio, né? Você está falando de uma questão, de uma percepção, de uma validação, de um controle, de um exercício para falar, deixa eu ver até onde vai e tal. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente fala que o Brasil não faz mais parte dos países amigos dos Estados Unidos, isso para virar uma coisa, né, como a gente falou rapidinho antes aqui, para virar uma coisa de se os meus inimigos não são seus inimigos, não é só que você deixa de ser meu amigo, né? Eu passo a ter um monte de restrições. Então, você entende que dá para equilibrar coisas tão opostas? Não, dá para equilibrar com certeza. É só a gente olhar para a própria economia americana. O maior parceiro comercial dos Estados Unidos são a China. A China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Então, se eles conseguem ser pragmáticos, por que nós não conseguimos? Então, o que a gente precisa ser é pragmático. A gente não tem nada a ganhar entrando numa disputa que não seja nossa. Então, se tem uma disputa ideológica entre A e B e que não nos interessa, eu não tenho que me posicionar em relação a isso. Até porque se a gente fosse se posicionar mesmo, a gente vai ter que seguir sempre por princípios. E a gente vai ver de forma muito pragmática que a política internacional e a geopolítica é muito mais por interesses do que por posicionamentos estratégicos. Ou por interesses ideológicos, melhor dizendo. Então, acho que tem como a gente fazer isso. A gente pode olhar esses exemplos e navegarmos nesses dois territórios. Eu acho que essa é a habilidade que nós temos que ter. Navegar nos dois territórios. Eu fico entendendo que existe hoje uma habilidade que ela vai ser muito mais do executivo, vamos dizer assim, Sem dúvida. do que necessariamente quando eu digo executivo, do poder executivo. Sim. E a gente aqui gosta de olhar o que a gente faz na realidade das empresas. Enquanto a gente não tem isto claro, vamos lá, né, que todo mundo, que boa parte de quem está nos ouvindo, talvez algumas pessoas ainda sejam novas no mercado, a gente sabe que o que se fala com o microfone aberto não é o que se fala na sala fechada. Então, com o microfone aberto, primeiro são amigos, depois são inimigos, depois tem química, depois tem imperador do mundo, não é esse o ponto. Mas até algo estar decidido, hoje qualquer empresário ou qualquer diretor de tecnologia, de marketing, do que for, porque hoje a tecnologia está quase que em tudo, ele está rodando com um nível de incerteza muito alto, porque existe uma insegurança tanto do nosso lado, quanto do lado deles simplesmente falar, não vou fazer, essa tecnologia não está liberada para o Brasil, e a gente perder infraestrutura crítica pra gente, é isso? Vamos olhar, o mundo está em guerra. A gente está com guerra claramente na Europa. Nós estamos em guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos estão em guerra. A gente está aqui, talvez tenha um acordo, alguma coisa assim, com impacto gigantesco no preço do petróleo. Então, observem que, para eles, isso é muito claro, a dor das decisões. Nós estamos tão distantes do mundo, acho que não existe nada tão mais distante do mundo do que o Brasil e a Argentina. Se a gente for pegar o mapa, não tem nada perto da gente. A gente está longe de tudo quanto é conflito, de tudo quanto é problema no mundo. Então, se você conversa com o americano, ele entende exatamente o que é geopolítica. Por mais que às vezes a gente veja, o americano não entende geografia, ele entende muito bem o que é uma guerra. Se você for perguntar para o europeu hoje, ele entende claramente o que significa a guerra na Ucrânia e as preocupações que ele tem.
Nós temos aqui empresas aqui estratégicas, seja de origem americana, seja europeia e asiática, japonesa, chinesa. Então, a gente achar que aqui nós vamos poder, nesse nosso ambiente, fazer qualquer coisa que não tem repercussões, é uma ilusão. Então, como é que a gente tem que se posicionar? De forma pragmática. Então, quando eu estou dizendo pragmática, é os nossos representantes, os nossos executivos têm que entender que no mundo atual, a palavra que ele fala não é mais neutra. Aquilo que ele pronuncia não é mais neutro, não é mais neutro, nem quando ele fala na rede social, no ambiente privado, e nem quando ele fala no ambiente de trabalho. Deixou de ser neutro de forma absoluta. Então, se deixou de ser neutra, o nosso posicionamento também geopolítico, seja por uma questão de Oriente Médio, seja por uma questão de Europa, qualquer conflito, ela tem repercussão. Então, na medida que eu dou uma opinião gratuita sobre um assunto, guerra na Ucrânia, dou uma opinião gratuita sobre Oriente Médio, dou uma opinião gratuita sobre qualquer que seja o assunto, a pergunta é: o que nós estamos ganhando com essa opinião gratuita? Se nós não estamos ganhando nada, para que a gente está dando? Porque na prática vai sim começar a impactar nossas empresas. Como? É simples. Amanhã o DoD diz: Brasil, produtos X, Y, Z estão proibidos de vir para o Brasil. A gente estava conversando agora há pouco, né? Você estava falando do microfone, do caso da Dell, que agora desenvolveu um produto específico para rodar IA. E na medida que ela desenvolve, de repente, você fala, tem demanda. Todo mundo vai querer comprar. Eu quero comprar, tenho dinheiro. Vai querer produto. Aí daqui a pouco você pensa, não, mas peraí, o produto... Não, mas veja bem, ele tem alguma coisa aqui que vai demorar, tem que ver qual é o uso. Qual é o uso que vai ser dado a esse produto. Mas peraí, quando eu compro, eu não posso fazer o que eu quiser com esse produto? Então, quando a gente vai num ambiente militar, não é verdade. O produto existe uma coisa chamada end user. Para que ele funciona, quem é o responsável, qual é a aplicação. Nessa tecnologia crítica que nós estamos vivendo, nós vamos ter exatamente a mesma pergunta. Qual é a finalidade? Qual é o uso? E se esse uso não for muito bem controlado, especificado, simplesmente nós não teremos acesso. E sabe por que nós não teremos acesso? Eu vou dizer de forma muito clara, é o poder econômico. Parâmetro de comparação. Os Estados Unidos consomem por ano, isso dado de 2024, o consumo dos Estados Unidos em 2024 foi de 19,7 trilhões de dólares. O consumo da União Europeia foi de 8, da China de 7 trilhões. Se eu somar o consumo dos Estados Unidos, da União Europeia com a China, não dá um consumo dos Estados Unidos. O PIB do Brasil não está nem longe, está distante disso. Logo, qualquer administrador, qualquer CEO de companhia vai entender, quem tem poder de mercado faz o mercado. Para que eu vou brigar com um mercado que é maior do que o europeu e o chinês juntos? Ou seja, nesse tamanho de mercado, quem de fato tem o poder dá as regras. E se a regra é em quem eu confio, em quem eu não confio, é simples. Se você for perguntar para qualquer empresa americana que trabalha aqui no Brasil, qualquer uma, o mercado brasileiro, para essas empresas, é importante, mas no final do dia, se eles entenderem que tem um problema, eles fecham e isso é irrelevante para eles. Esse é o jogo que a gente, infelizmente, está vivendo. Assim, a gente está tentando correr atrás agora, assim, teve há poucas semanas o lançamento lá do Rio iCity, que é 60 bi dólares de investimento para criar uma infraestrutura, a estrutura até de menor custo energético no mundo, porque vai usar só energia limpa e tudo mais bem. Mas no final do dia, a gente tá muito atrás, a gente sabe que o investimento parece grande, mas ele é pequeno para esse tipo de coisa, e nós não vamos criar uma infraestrutura nossa, porque o servidor é da NVIDIA, né? E se for considerado que a gente não pode receber o processador, a gente não vai receber o processador. Não vai. Mas olha só, olha o tanto de oportunidade que a gente tem. A gente está falando do risco. E esse risco tem que estar hoje no ambiente de decisão das companhias. As companhias têm que entender isso. Então nós temos um ambiente, volto a falar, just in case, em quem eu confio. Nesse cenário, o Brasil tem oportunidades por quê? Porque o Brasil tem terra, o Brasil hoje faz parte da segurança alimentar global, isso é inevitável, isso ninguém tira da gente. Nós somos fontes de energia limpa, então
Isso também não tem como tirar da gente. Nós temos hoje um mercado financeiro desenvolvido e que inova. Nós temos um mercado consumidor relevante na América Latina. Então, nós somos um player importante no globo. Até porque, se a União Europeia e os Estados Unidos estão dizendo não entram mais carro com software chinês, a gente vai ser um mercado a ser buscado. E nesse contexto que a gente passa a ser um mercado a ser buscado, se a gente não está em conflito, não está gerando, nós não somos um ambiente de problema e somos um ambiente de solução, e a gente tem hoje terra rara, e terra rara é hoje um dos veículos importantes para a tecnologia, a gente pode simplesmente ser hoje um palco de atração de investimentos. Então, por isso que eu falo, como que a gente vai navegar nesses dois polos que em algum momento são conflitantes? De forma pragmática. O que que é bom para nós? O que que é bom para o Brasil? Então, a briga que é do outro, eu não tenho que entrar nessa briga. Eu estou discutindo pragmatismo do tipo, é violação de direitos humanos? Eu estou discutindo o cerne daquilo que é mais importante como sociedade? Se eu não estou discutindo isso, ou se a gente vai pautar nessa questão, a gente deveria ser coerente sempre, mas a gente vai ver que não é essa a verdade. Então vamos ser pragmáticos e vamos buscar os nossos interesses aqui, que se a gente for coerente dessa forma, a gente pode navegar nesses dois mundos e sairmos melhores do que nós estamos. Agora, Flávio, você comentou, né? É uma coisa que precisa estar na cabeça dos líderes das grandes empresas. Então, eles não podem ignorar todas essas questões de geopolítica na hora que eles estão tomando algum tipo de decisão. Agora, me parece que tem uma série de fatores, porque, digamos que as grandes empresas que estão no Brasil, elas vão levar isso em consideração. A gente ainda tem uma camada política, uma camada de exposição de algumas pessoas que geram, e que a gente sabe que geram impacto, podem gerar um impacto muito negativo, ainda que as empresas levem isso em consideração. Ou seja, eu tenho uma camada de pública, de relacionamento, negócios internacionais, relacionamento com o exterior, quais são as regras. Tem uma parte em relação a outros interesses das eleições de cada país, do que está acontecendo, ou seja, são muitas peças, e além das empresas terem que estar atentas a essa questão geopolítica, não? Parece uma coisa difícil de alinhar tudo Não, isso. são muitas as E conseguir peças. tomar essa decisão e falar, tá bom, eu estou decidindo por algo que é do meu interesse, que eu confio, mas ainda assim eu corro risco por, de repente, outros fatores, não? Então, acho que os riscos são muito claros. E, e o grande problema é que o brasileiro, obviamente, viaja muito para os Estados Unidos, viaja muito para a Europa, tem essa cultura muito próxima, mas quando a gente vai para o ambiente de negócio e para o ambiente do discurso, o que eu tenho percebido é uma deterioração da nossa posição como país ao longo dos últimos anos. E eu não estou falando isso de governo, eu estou falando ao longo dos últimos anos, a narrativa não tem sido muito positiva para a gente. Então, acho que o que é importante a gente colocar daqui para frente é mudarmos esse paradigma, trazermos uma visão de que nós somos, de fato, o vertente da solução, nós somos a vertente da energia limpa, nós somos a vertente das instituições financeiras sólidas, nós somos a vertente do ambiente de negócio seguro, da segurança jurídica, da previsibilidade das instituições. Porque observem, quando a gente começa, e aí eu estou falando, olha, a gente tem polarização aqui no Brasil. Quando a gente coloca no debate, seja lá qual for o problema, a gente coloca, temos um problema na eleição, temos um problema das nossas instituições, temos que olhar a democracia. Independente do caminho que você busque, essa pauta não é uma pauta que traga, digamos assim, felicidade para o investidor. O investidor deveria estar querendo saber o seguinte: eu tenho previsibilidade aqui de colocar meu investimento e meu investimento vai me dar um retorno? Como é que o Brasil está se posicionando na segurança jurídica para eu colocar meu investimento e extrair terra rara? Como é que eu vou me posicionar nas instituições financeiras? Porque a gente discutiu recentemente Magnitsky. Aí agora a gente está colocando um ponto que é crucial. Vocês observem que o Comando Vermelho e o PCC foram enquadrados como instituições terroristas. Isso não é um acaso, isso não é um ato isolado. E isso tem repercussões
importante para o nosso ambiente de negócio. Então, quando eu estou colocando isso, você percebe que eu não quero trazer na polarização de A com B, B com C, não é isso. Quando eu estou dizendo é que esse assunto, ao entrar no debate, ele traz insegurança, ele traz preocupação. Então, o nosso caminho, a gente tem que, nós, como brasileiros, e principalmente os nossos líderes de grandes empresas, os nossos líderes políticos, a gente precisa mudar o rumo do nosso discurso. Porque esse rumo, o discurso que nós temos hoje, talvez dentro desse mundo polarizado, ele está reacendendo algumas discussões que não são interessantes para nós. Então, por exemplo, alguém vai dizer, se você for perguntar para algum brasileiro, nós somos inimigos dos Estados Unidos? Óbvio que não. Todo mundo vai dizer que não. Como se você for perguntar, alguém aqui é inimigo da China? Também não. Nós somos inimigos da União Europeia? Também não. A gente tem uma rixa aqui de futebol com a Argentina, mas somos amigos deles também. E temos um comércio importante, temos uma questão cultural super relevante, um turismo super relevante. Nós não temos que brigar com ninguém. A gente só tem que brigar com nós mesmos no combate ao crime organizado. Esse é o ponto. Agora, na hora que esse assunto vem à baila, ele é péssimo para a gente, ele tem repercussões para as instituições financeiras. Porque se de fato a gente tem uma operação com terrorista aqui dentro da América do Sul, e aí eu entendo, além de ter sido secretário de Defesa, eu fui secretário de Segurança Nacional de Segurança Pública. Muitos vão dizer, interessante porque vai combater o crime organizado. A gente tem que combater o crime organizado? Óbvio que temos, tem vários mecanismos. Mas isso tem uma repercussão de poder ter operação no Brasil. Operação militar no Brasil. Isso abre essa janela. Isso abre a janela para bloqueio de ativos de empresas no exterior. Isso gera uma série de repercussões de instrumentos que geram uma tensão muito grande. Isso tem impacto no setor financeiro. Então observem como que nesse ambiente o discurso, na prática, e algumas ações contaminam o ambiente de negócio e podem prejudicar nosso crescimento econômico e podem prejudicar nossas empresas. Porque, observem, todo mundo aqui, e aí eu converso com qualquer empresário, imagina, você vai ter relacionamento com uma empresa que tem alguém envolvido com corrupção? Ele vai dizer, não, de jeito nenhum. É o risco de reputação, não vou querer. O americano olha lá e fala assim, vem cá, você está aqui trabalhando com o Brasil, lá tem terrorista. É o risco de reputação igual. Na forma de interpretar. Então, esse ambiente fica muito contaminado. E isso não é bom para a gente. Então, nós temos que hoje, como brasileiros, formadores de opinião, a gente tem que mudar esse discurso. Porque, observe, a gente tem tanta coisa boa acontecendo no Brasil, tantas oportunidades, tantas janelas que estão se abrindo de crescimento econômico. O Brasil, inclusive, cresce muito. Se a gente compara o tamanho do PIB do Brasil com o dos Estados Unidos e da União Europeia, enquanto a União Europeia hoje na década de 90, a União Europeia e os Estados Unidos tinham o mesmo peso do PIB. Hoje a União Europeia é 56% do PIB nos Estados Unidos. O Brasil, que era 5, hoje está quase 8%. Então o Brasil vem melhorando a sua trajetória ao longo do tempo. A gente tem muito ainda a crescer? Tem, mas a gente tem melhorado. Então vamos ser pragmáticos e vamos buscar as oportunidades, porque se a gente não mudar esse discurso, só nós temos a perder com isso. E tem muito país que quer que a gente perca. Por quê? Porque nós somos invariavelmente um player dentro do tabuleiro global pelas coisas que nós temos. Seja a parte energética, climática, solo, Sim. energia e assim por diante. Então, nós somos um player relevante. Minimamente, a gente tem que entender. Existe guerra de verdade acontecendo, o que muda muito o cenário. Existe uma briga por influência local entre China e Estados Unidos que a gente não precisa entrar. Por outro lado, quando a gente sai do macro e vem para o micro, a gente tem que entender que esses atos variáveis, como a Fabi trouxe, essas variáveis externas, né, Fabi, podem trazer alguns riscos de acesso à tecnologia, para dizer o mínimo, ou acesso a Restrições, insumos estratégicos e tudo mais. Então, um empresário ou um diretor de uma empresa nacional, ele deveria estar olhando, quais são os meus processos que estão bebendo de tecnologia e qual é meu plano B se eu tiver restrição a essa tecnologia. Então, isso seria hoje o mínimo para trabalhar e daí, de repente, a partir daí se organizar em né, organizações de classe, verticais de indústria, para conseguir e tentar atuar junto aos seus representantes no governo a uma postura mais pragmática. Aqui seria a linha, vamos pensar, do que os diretores de grandes empresas, líderes de grandes empresas, empresários do Brasil deveriam estar minimamente executando. Quer dizer,
eu vou tô pensando que o que eu faria, né? Eu tenho que trabalhar um pouco para me restringir a esse risco, e claramente não é, então tá, eu vou ter também um backup na China, né? Eu tô usando a AWS e vou usar também o Alibaba. Tá, pode ser, mas não é só isso. Porque você pode, por essa estratégia, talvez só você ficar sem as duas coisas. Então, acho que tem que ter uma estratégia de como é que eu mantenho minha operação rodando se eu perder tecnologia, mas o que eu preciso conseguir que seja conversado de forma executiva, vamos dizer assim. É isso? Eu acho que a gente não tem essa ideia de plano B. E eu acho que o plano B não existe. É meio forte, mas é o seguinte: pensa que você hoje precisa substituir todas as suas tecnologias americanas. Imagina que num cenário você não pode ter mais sistema operacional Windows ou Linux ou qualquer que seja. O Linux a gente tem o Ubuntu brasileiro. Dá pra usar a distribuição. Você não pode ter mais a Não é nuvem. bom, mas tem. Como é que você roda os seus processos críticos? Em quanto tempo você demoraria para fazer essa substituição? Observe que é inviável. Se você for perguntar para um banco como é que você troca o sistema operacional, é impossível. Ele não consegue. Então, assim, esse plano B, ele é quase fazer tudo de novo. Não dá para fazer. Então, se a gente está num mundo em que, volto a dizer, não é mais só preço, não é uma questão econômica. Eu tenho dinheiro, eu pago quanto custa. E passa agora a ser, eu confio em você ou não, e isso está claro, nas restrições que podem acontecer, a gente tem que ser pragmático. Para que eu vou entrar numa briga que não é minha? Qual é a lógica? É a mesma coisa de ver torcida de futebol. Para que vai ter duas torcidas brigando? Cara, joga lá e acabou. Não, não vamos entrar nessa briga que não é nossa. Então, vamos ser pragmáticos. Para que a gente está entrando nessa disputa? Vamos nos posicionar para defender o Brasil? E não vou defender fulano de tal. Cara, o que esse fulano de tal vai mudar pro Brasil? Aquilo que eu já falei, a gente não vai discutir sempre, não, eu vou sempre me posicionar a favor dos direitos humanos. A gente não é verdade. Até os Estados Unidos não transaciona com países que têm ditadores. No final do dia, a gente não é pragmático. Né? Eu gosto de citar, na verdade, tem um grande escritor espanhol que ele diz o seguinte, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, né? A melhor forma é a gente ser pragmático e, né, ele estava analisando lá me fugiu aqui o nome do livro, mas eu já recordo. A gente tem que ser pragmático, de fato, buscar o que é interessante para o Brasil e não o que é interessante para os demais países. E vamos ser pragmáticos, esse é o ponto. E, nossa, tem tanta coisa, né, que a gente começa a pensar e falar: "Nossa, as empresas estão preparadas, para isso?". Na sua visão, por exemplo, com todos esses últimos acontecimentos, quando a gente vai começando provavelmente pela guerra da Ucrânia, né, porque tem uma parte de conflitos de Oriente Médio que oscila, mas é quase uma coisa mais permanente, né. E me parece que talvez isso, acelerado a tecnologia, acelerada essa não é nem a desconfiança, né, mas tem tanta coisa nova que é difícil, você vai confiar? Ao mesmo tempo tem uma corrida por inovação, e aí você tem potências, né, a gente estava mencionando Estados Unidos, e você tem a China também como uma grande potência, que começa a tentar algumas alternativas, como abrir a sede de um dos produtos na Europa para criar uma camada europeia e não só puramente chinesa. Existe uma insegurança, não só de coisas novas, mas como é que eu confio os dados da minha empresa? Eu vou confiar nesse mercado ou não? Tá, eu vou escolher os países que eu tenho uma boa relação. E como você falou, o Brasil tem um bom histórico de geograficamente estar distante dos conflitos, e também um histórico disso, de estar num território mais neutro, né? A gente não quer briga com ninguém, não torce para um, não torce para o outro. E do que eu estou vendo, parece que a gente continua nesse caminho do bem. Mas você acha que as empresas, olhando para as grandes empresas do Brasil, elas já têm essa clareza?
Ou isso é algo que ainda está sendo choque de realidade? Não, nenhuma clareza. As empresas no Brasil não têm essa clareza. As empresas começam a ter clareza quando elas começam a ter uma inserção internacional mais relevante, e agora, com a transformação que a IA está proporcionando, a gente está percebendo que tecnologias críticas estão permeando o varejo. Vamos lá, empresas que antes não dependiam de grandes tecnologias. Quando a gente está falando da IA, a padaria da esquina pode ter acesso hoje à IA. É disso que a gente está dizendo, assim, ele pode resolver um problema dele com uma tecnologia disruptiva. Então, na medida que essa tecnologia disruptiva, ela permeia hoje o varejo, e com isso ela tem um impacto gigantesco em toda a sociedade, o fato de uma tecnologia ser impedida de ser transacionada, se houver um bloqueio, o impacto daqui para frente não vai ser um impacto numa empresa específica que está operando no mercado, num nicho específico que conhece desse assunto. Ele vai passar a ser um impacto com profundidade enorme no espectro nacional. Então, se eu falar, por exemplo, com a Embraer vai saber exatamente o que significam restrições à ITAR. Ela vai saber exatamente que tem componentes que ela quer comprar e ela não consegue. Mas ela está operando num nicho de alta tecnologia, num nicho específico, indústria militar, indústria aeroespacial, ela sabe disso. Mas o padeiro não sabe. O padeiro não faz nem ideia. Ou melhor, talvez a montadora ali, o gerente da montadora não sabe, talvez a fábrica de móveis não sabe. Mas na medida que a gente tem restrições que estavam impactando e podem nos tirar de um jogo por causa de um posicionamento político, isso vai começar a ter impacto no voto, eu não tenho dúvida nenhuma. Sabe por que vai ter impacto? Para pra pensar. É porque a gente não viu o que isso significa. Mas vamos fazer um exercício. ChatGPT hoje suspenso no Brasil. Você acha que isso Um impacto enorme. não tem impacto enorme? Se o WhatsApp sai do ar, o brasileiro já Você com o WhatsApp fora do ar. A gente sabe que a gente fez muito bem no Pix. E o Pix a gente tem que um orgulho nosso, temos que dar parabéns pra gente. E de fato a gente fez uma coisa que devemos nos orgulhar. E de fato vai ter chadeira de todos os lugares, mas faz parte. Inovação é assim mesmo e a gente mostra que a gente tem essa capacidade. Mas se a gente começa a se posicionar politicamente de forma gratuita de algo que não é pragmaticamente favorável a gente, façam esse exercício. O que significa o WhatsApp hoje fora do ar? O ChatGPT fora do ar? Imagine que o americano diz o seguinte: olha, dado que você está entrando na categoria de não amigo, infelizmente isso está público, né? A gente não está especulando, isso é documento, é fato. Existem documentos dizendo isso. E se isso avança, no limite fala assim, empresa XYZ, ChatGPT, Northrop Group, sei lá, quais são as outras tecnologias, fala assim, tá proibido. Isso vai pro voto. O ChatGPT não mudou a vida de todo mundo? Mas aí, tu falou vai pro voto, eu queria trazer um negócio, me trouxe uma visão local. Da outra vez a gente tinha conversado, no outro podcast, tu trouxe aquela visão que tinha uma boca de jacaré, né? Que a IA ia melhorar muito os melhores humanos. Sim. E aí os outros iam ficar para trás. Tem um ponto, tem uma pesquisa muito boa, eu fiquei te mandando, não sei se te mandei lá, que são 5 Ivy Leagues, as 5 da Ivy League, mais uma universidade da Inglaterra, a Cambridge, desculpa. E bom, tá faltando uma. Eu sei que são 7 universidades, eles fizeram uma escala de teste para ambiente de pesquisa, para análise de dados e criação de hipóteses, em que uma ficou com um sistema 100% autônomo e a outra ficou com um sistema em que o ser humano validava cada passo. Aonde teve o melhor custo-benefício? Exatamente na 4. Então a 1, 100% autônomo. A 7 valida cada passo. A do meio foi o melhor. E é quando o pessoal olha só como precisa do ser humano. Sim, só que é um ser humano de uma Ivy League. É um ser humano que tá numa das 7 melhores faculdades da universidade do mundo. Só para entrar lá. Tem a da máxima, né? As pessoas não se formam no MIT, né? Ela entra e a pessoa sai e monta alguma coisa que muda o mundo antes de acabar. Quer dizer, só para entrar lá você já é a nata da nata.
Pra mim, ao mesmo tempo que isso prova que o humano continua necessário, é um documento bem bom. Não sei se eu não te mandei, eu vou te mandar. Ele mostra que não é qualquer humano que mantém necessário. Aí eu venho. Você trouxe essa visão de se a gente perde o acesso a isso, a gente vai ficar quase que fora do mercado global, porque o nosso índice de competitividade vai ficar muito baixo. Mas será que o fato da gente não ter pessoas com essa formação, a gente já tem uma formação de base muito ruim, a gente, você falou, nosso PISA vem melhorando, nosso PIB vem melhorando, mas nosso PISA vem reduzindo ao longo das décadas, a gente vai piorando a nossa nota. Será que a gente já não tem este problema de quase que exclusão desse novo mercado do conhecimento, porque a gente não tem as pessoas certas para tocarem? Que a gente tem só uma fração da população com essa capacidade? Bom, a IA, na minha concepção, é uma ferramenta excepcional. Mas, pra gente comparar, pega alguém que precisa fazer conta, e alguém que entenda muito. Pega o Excel. A pessoa pode ir lá e fazer uma conta simples ou pode colocar uma coisa transformadora. Na IA, a gente está falando isso numa escala elevada a N, muita potência. Então, o que importa é quem sabe dar o comando. E a IA, para ela ser muito boa, você tem que ter um raciocínio lógico e matemático acurado. Se você for pegar o próprio Elon Musk, o que ele diz? Estude matemática, estude física. Você não vê nenhum desses grandes players relevantes de tecnologia que vão dizer matemática não é importante, física não é importante. Eles já chegam até a dizer programação é irrelevante porque isso já tem como substituir. Mas eles nunca disseram que matemática não era relevante. Eles nunca disseram que física não é relevante. Então, peraí. Física e matemática é a base. É a base. Se você for pegar a própria engenharia, tem matemática. A química vai ter matemática. A física, por si só. E por que eles estão dizendo que a base é importante? Porque se você tem um raciocínio matemático, e se você tem essa capacidade, a forma de você dar o input é relevantíssima. Isso muda o jogo. E o brasileiro é criativo. E o brasileiro sabe usar a IA de forma diferente. O brasileiro tem uma forma de pensar que ela não é só cartesiana. A gente consegue trazer um jeito que faz com que as coisas saiam mais fácil. Então, eu diria o seguinte, o Brasil consegue, e por isso a gente faz o Pix, por exemplo. Porque a gente consegue ter sistemas de inovação dentro do nosso país de excelência, apesar da gente ter uma base populacional que precisa aumentar a capacidade educacional. Mas o Brasil tem players relevantes. A gente tem centros de excelência. E se a gente for pensar como empresas, não é por acaso que volta a falar da Embraer. Nós temos três empresas no mundo que fabricam avião. Nós temos, obviamente, a Boeing, nós temos a Airbus e temos a Embraer. Ah, não, mas eu tenho uma empresa lá na China, tenho uma empresa aqui no Japão. Players relevantes são 3, e nós somos nesses players. Então, se a gente está nisso é porque a gente tem capacidade. Então, capacidade nós temos. Agora, o que a IA vai fazer, de fato, se você não souber o que comandar, é você dar 2 ferramentas de excelência para pessoas completamente diferentes. Quem tem habilidade vai extrair o máximo. Quem não tem, não vai conseguir fazer nada. Olha, esse papo está muito bom e eu não sei se você quer fazer mais. Virou quantas? Eu virei só uma da minha ficha, então essa eu não Não. consegui avançar. E tem uma série de coisas que a gente acaba fugindo da pauta, porque fica muito interessante. Mas podem seguir na pauta. O que vocês têm de pauta ainda? Na verdade, não, Flávia, porque quando o papo é tão bom que a gente acaba perdendo a noção do tempo, mas a gente sabe que a gente precisa encerrar. Não, mas eu queria fechar mais uma só. A gente deixa esse um pouquinho mais longo, pode ser? Claro. Tá. Flávia, a gente conversou de muitos elementos aqui. Eu acho que fica complexo para muitas pessoas diluir. E certamente esse é aquele tipo de programa que a pessoa vai ouvir, vai anotar coisas, depois vai ver de novo, aí tem tua palestra, tem os outros elementos. Tu detalha mais as diferenças de economia na palestra que vai estar aqui no link, então o pessoal pode já olhar. Mas só para não ir com uma visão totalmente estamos perdidos. E eu gostei desse nosso final. A gente não tá perdido, a gente tem uma boa capacidade. Mas a gente hoje, como é que a gente faz? Como é que seria o teu ponto para quem tá ouvindo a gente, ou é um empresário, ou tá numa empresa e entendeu agora, cara, estamos falando assim de governança, estamos falando de tecnologia, estamos falando de confiança e capacidade de decisão, tudo ao mesmo tempo.
E a gente não foi formado para isso. Assim, o executivo e empresário brasileiro não foi formado para isso. Qual é a luz que tu dá? O que essa pessoa que agora caiu essa ficha, o que ela deveria começar? O que ela deveria começar a fazer, ler, ouvir? Quais são os passos que ela dá para conseguir começar a se situar nesse novo mercado de just in case? Complexa a pergunta, né? Mas talvez a melhor forma é a história importa. Na verdade é o seguinte, aquilo que a gente vem, nossa trajetória como sociedade, explica muito essa questão. Onde nós estamos inseridos? Qual é a nossa base cultural? Qual a nossa base religiosa? Qual a nossa base de pensamento filosófico? Isso explica muito o caminho de segurança que nós temos. E essa base de segurança nos permite navegarmos em aspectos que dão confiança ao nosso interlocutor. Eu vendo uma reportagem recente sobre imigração e o europeu elogiando o imigrante brasileiro, apesar daquele tanto de problema que nós estamos tendo, e que você pode dizer, tem um espectro que é mais contra, tem um espectro que é um pouco mais a favor, tem debate de toda a natureza, mas o Brasil é muito bem posicionado. O brasileiro não entra no campo do problema. O brasileiro entra no campo do que ele se adapta muito bem, ele chega e ele entende a cultura, busca se adaptar, busca se inserir na sociedade. A gente vê isso em qualquer lugar que o brasileiro vai. A gente tá vendo a Copa do Mundo. Olha o que o brasileiro chega na Times Square e faz. A gente não tá fazendo briga com ninguém. A gente chega lá e mostra alegria e todo mundo gosta do brasileiro. Então, se a gente pega essa nossa cultura e vê com quem que tem proximidade com essa cultura, quem que de fato nos abraça, ali vai te dar também a mesma confiança da parte empresarial. Porque a empresa, ela não é exógena, ela está inserida dentro do ambiente cultural em que tem pessoas lá dentro. E essas pessoas precisam confiar em pessoas. E o brasileiro, a pergunta que a gente faz é: eu posso ou não posso confiar no brasileiro? E eu posso te dizer com muita clareza, por várias atividades que eu desempenhei, pela a experiência internacional, de ter vivido. O brasileiro é muito bem recebido na sua essência. Isso é um ativo que a gente tem que usar. Volto a dizer, olha, apesar da nossa seleção estar dando arrepios, né? A gente está preocupadíssimo com a nossa seleção, com o nosso futebol. Só para nivelar este corte, a gente só viu um jogo até agora da Copa, tá? É nesse momento que... E apesar de termos visto um jogo que nos deu aflições... Deu aflições de verdade? O fato é que a nossa torcida não deu. Lá fora, o que o brasileiro mostra que a gente é confiável, alegre, nós não queremos problema, a gente quer. E isso a gente tem que levar para o ambiente de negócio. Eu não vou mentir que eu espero muito poder fazer um corte com essa tua frase de o Marquinhos levantando a taça daqui a um mês. Como diz, a gente é brasileiro, a gente tem que acreditar. Tem que acreditar. Muito, né? É isso. Flávio, é um prazer te receber aqui mais uma vez. Obrigada pelo tempo, por tanto conhecimento e por dar tanta informação para que todo mundo esteja atento e também redirecione o discurso, como você falou. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. A gente já avisou algumas vezes, as redes do Flávio estão aqui embaixo, então sigam ele, vale muito a pena. Vejam os outros conteúdos que ele construiu com a gente. Tem outros podcasts que ele foi, não é só aqui que ele vem. Acho que todas as redes dá coisa bastante interessante. E Triplo C, né? Curte, comenta, compartilha, manda para um amigo. Flávio, obrigado. Obrigado, te agradeço. Agradeço a todos vocês. Valeu!